O capítulo 16 do segundo livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei de Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa, e hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, ou Baanza, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do segundo livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei de Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa, e hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, ou Baanza, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas,
Porque, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração, que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou, né, sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do 2º livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, né? Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa. E hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração, que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi.
Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou, né, sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do 2º livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, né? Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa. E hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, nos últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou, né, sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do segundo livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, né? Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa. E hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá.
Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do 2º livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa. E hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo.
Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou, né, sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do segundo livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como reino do norte, ou Israel, né? Reino do sul, reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa. E hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do reino do norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que tratou, né, sobre os últimos, ou que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do segundo livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou
conhecido como Reino do Norte, ou Israel, né? Reino do Sul, Reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa, e hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, ou Baasa, rei de Israel, que é do Reino do Norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Pelo visto, era um rei bastante buscado, né? Bom, então este foi o capítulo de hoje, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, que trata sobre os últimos anos de Asa, o importante rei de Judá. Eu estou construindo nesse canal, ou estou com um projeto por aqui, que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes vídeos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º livro das Crônicas e 2º livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, capítulo 17 do 2º livro das Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 15 deste livro, né, a reforma realizada por Asa. No próximo, o relato será o reinado de Josafá, rei do Judá, o próximo rei. O capítulo 16 do 2º livro das Crônicas traz a seguinte história, ou então um relato, né, sobre os últimos anos de Asa, que foi o rei de Judá. O terceiro rei do Judá, na verdade, se começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Então houve a divisão do reino, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecido como Reino do Norte, ou Israel, né? Reino do Sul, Reino de Judá. E aí, depois da morte de Salomão, então Roboão foi o primeiro rei de Judá, o segundo rei foi Abias e o terceiro Asa, e hoje quero finalizar a história desse terceiro rei de Judá, então, os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, que é do Reino do Norte, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades e armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras de Baasa e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, abre aspas, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos.
Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração, que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, fecha aspas. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas dos